Meus irmãos, que a paz, a luz, nosso Mestre Jesus possa estar com todos. Nós vamos aproveitar aqui, vamos primeiro fixar o tema da noite. Boa noite, quem chegou, estou fixando aqui só um momentinho. Deixa eu botar aqui. Pronto. Aldenoras, boa noite. Valmir Santos, boa noite, seja bem-vindo. Eu estava aqui fixando só o tema da live dessa noite de hoje. Vamos esperar que o nosso irmão possa chegar. Vamos esperar que Antônio Alves possa vir. Vamos esperar. Eu acabei de enviar um convite para ele avisando da nossa live, que é um tema muito importante. Muita paz, Valmir, seja bem-vindo à live do Seno. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Deixa eu desligar as notificações aqui, senão vai fazer barulho. Outros. Vamos esperar mais uns minutos para ver se o nosso convidado chega. Antônio Alves acabou de chegar. Deixa eu fazer o convite aqui. Meu irmão, eu acabei de enviar o convite para você. Antônio? Tá me ouvindo? Ciclete, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, estou lhe Pronto. vendo. E aí, o meu som tá bom? Eu não tenho muita experiência. Tá, o seu som tá bom. Eu não tenho muita experiência, não, viu? Você vai me orientando se é isso aqui. Aqui a gente começa a falar o que é que eu Não se faço. preocupe, não. Aí você é meu guia. Aí você é meu Tá guia, tá certo. certo? É um prazer revê-lo de novo. Não sei se você está lembrado, mas você fez muita palestra lá no Paz Luz Harmonia. Eu assisti muita palestra, eu Ah, assisti muita palestra sua lá no centro lá.
Bem, Antônio, Sábado atrasado eu estava lá. Sábado atrasado eu é, estava lá. tá travando só um pouquinho, mas vamos esperar que normalize, porque a internet é assim mesmo, não é? Vamos fazer o Tá seguinte, meu irmão, certo. nós vamos fazer a nossa prece de início, para que possa se harmonizar, não é? Agradecendo a direção do Seno pelo convite que me foi feito para poder mediar a live junto com você, que é um prazer poder revê-lo novamente em um tema que realmente é muito importante, um tema que você participa muito e é também uma das atividades do centro que eu também por muitos anos eu fiz também a campanha do Kiro, mas isso aí eu vou deixar para que no decorrer da live a gente possa conversar, você possa falar um pouco mais sobre esse belíssimo trabalho. Mas vamos fazer nossa prece de início. Eu vou fazer a prece de início e vou deixar a prece final para você. Quando estiver faltando, mais ou menos, Antônio, uns 10 minutinhos para terminar, eu lhe aviso, porque normalmente as lives só têm 1 hora de duração. E se passar, aí o Instagram derruba. Mas eu lhe aviso antes, viu? Então, eu convido. Não se incomode, Oi, eu sou bem obediente, viu? Eu sou bem obediente, cumpridor de horário. Não se incomode, não. tá Quando certo. faltar uns 7 minutos antes, Tá certo. Então, entrega a palavra. certo. Então vamos, eu convido a todos para que nós possamos fazer nossa prece de harmonização. Quem quiser fechar os olhos para se sentir à vontade, para respirar um pouco, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, espiritualidade bendita e sempre amorosa, estamos aqui nesta noite, meu Senhor, para que te pedimos que teus ensinamentos, tuas palavras possam serem deixadas tanto para encarnados como para desencarnados. Pedimos o amparo, amiga, Senhor, dos nossos guias, mentores espirituais, que os mentores espirituais que acompanham o nosso irmão Antônio Alves possam ajudá-lo nessa noite de hoje, o inspirando, para que ele possa trazer para nós os ensinamentos, o conteúdo do tema e, com certeza, o conteúdo próprio desse irmão. Abençoa, Senhor Jesus, a todos que se encontram aqui nessa live. Agradecemos a direção do Seno pelo convite e que o mentor espiritual do Seno possa estar aqui também presente para que possamos sentir as vibrações dos amigos espirituais, para que tudo transcorra na maior paz, na maior luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feito a sua vontade, assim na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos. Assim, Mestre Jesus, com a tua presença, dos benfeitores espirituais, guias e mentores, damos por iniciado com a tua permissão e a tua presença este banquete de ensinamento na sua santa e dos pais. Que assim seja. Assim Bem, seja. vamos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Marques. Eu sou espiritualista cristã. Eu frequentei por muitos anos uma casa espírita, justamente a casa que nosso irmão Antônio Alves fez muitas palestras lá, assisti muitas palestras do nosso irmão lá. Hoje nós estamos fazendo um outro caminho, mas também dentro dos ensinamentos de Kardec também. E nós fazemos alguns trabalhos espirituais, temos o nosso trabalho aqui no Instagram, onde nós fazemos dia de quinta e sexta, mais ou menos, a gente traz live com convidados, ou a gente também faz temas voltados tanto para o Evangelho segundo o Espiritismo, como temas voltados para a mediunidade. E esse mês é um mês muito importante, porque é o Setembro Amarelo, onde nós estamos comemorando a valorização da vida, comemorando também vamos dizer assim, o fortalecimento diante de um mês que traz um tema
sobre o suicídio, mas que envolve também outros contornos, não é? Que nós não vamos falar aqui agora, porque o tema não é suicídio, mas é só para lembrar que nós possamos fazer com que esse mês, Setembro Amarelo, não seja apenas em setembro, mas todos os meses, onde a gente possa ajudar, prestar atenção, muitas das vezes num olhar triste, numa pessoa calada, vai ser um outro tema. Bem, meu irmão, seja bem-vindo ao Seno. É virtual aqui, mas sinta-se como se você estivesse na casa espírita, em que você vai ser escutado com certeza pelos nossos irmãos desencarnados, né? E vou deixar que você se apresente, fale um pouco de você, e depois você pode adentrar o seu tema com calma, com tranquilidade. Quando estiver faltando, Antônio, mais ou menos uns 10 minutos, eu lhe aviso antes, para que você possa fazer suas considerações e a prece de encerramento. Meu amigo, a palavra é sua. Fica com Deus. Que Deus nos abençoe, que a divina paz de Jesus de Nazaré continue em nossos corações, mas em muito mais em nossas consciências, né? Eu me apresento, eu sou espírita desde a minha mocidade, a juventude, cresci na casa espírita e sou entusiasmado mesmo, sou apaixonado pelo espiritismo, certo? E dentro das tarefas espíritas, aqui eu me enquadro-me é justamente o trabalho da campanha do quilo. Mas me considero um pesquisador, que eu gosto de pesquisar. Então, duas coisas que tomam hoje meu tempo é a pesquisa sobre a campanha do quilo e os evangelhos de Jesus. Eu faço um estudo comparativo, aprofundizo como foram constituídos os evangelhos, a variância em que ele muda, em que eles divergem, o tratamento que a gente faz para justamente dar andamento. E o interessante é que esse trabalho que a gente busca profundidade no conhecimento dos ensinamentos de Jesus, está a campanha do quilo. Eu encontrei a campanha do quilo dentro do Novo Testamento, com a clareza de palavras que, se eu era feliz, se eu era praticante assíduo do trabalho da campanha do quilo, eu já vinha pesquisando raízes do movimento. A minha alegria foi muito maior, certo? Então, hoje faço parte de várias casas, no sentido cooperador, da própria Comissão Estadual do Espiritismo. Lá eu conduzo um trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Toda sexta-feira, a gente está virtual, voltamos a fazer presencial. Faço parte ainda da comunidade espírita Elias Sobreira, faço parte de um movimento de unificação espírita e fraternidade chamada Caravana de Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, e como sempre, desde a minha mocidade, estou dentro da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, certo? Tem outros trabalhos que a gente sempre procura dar suporte, porque eu acredito, nós espíritas, quando eu vejo você falando, fico feliz, porque eu gosto de ver espíritas apaixonados, vibrando pelaquilo que faz, né? A Aldenora, eu vibro com o amor que ela tem, criando trabalho, fazendo trabalho. Isso é muito bom, em cada lugar que a gente chega, e principalmente aqueles mais jovens, cria na gente entusiasmo, porque a gente vê que os espíritos espíritas estão chegando e assumindo o trabalho. Então, a Aldenora colocou para a gente estudar em conjunto, na noite de hoje, a nobre tarefa da campanha do quilo no Centro Espírita. E eu achei interessante que ela colocou a nobre tarefa, né? Eu sempre trato como uma tarefa do Centro Espírita. E ela coloca a nobre tarefa, então a gente vê o carinho com que ela faz a tratativa desse trabalho, certo? E eu, como pesquiso esse trabalho desde suas raízes, pesquiso há mais de 40 anos, viajo, tive contato com Divaldo Pereira Franco, com Chico Xavier, com Ivone do Amaral Pereira,
e outros médios buscando subsídios para justamente adentrar nessa tarefa da nossa querida campanha do quilo, no conhecimento. Então, a gente entra na primeira colocação, é a conceituação do que é centro espírita. Não é? Porque quando ela coloca a tarefa da campanha do quilo no centro espírita, então eu primeiro venho buscar nessa explicação, no meu entendimento do que é centro espírita, a gente vai encaixar com profundidade a tarefa, certo? O que é centro espírita? É o templo. O que é o templo? É o local que a gente escolhe para se aproximar de Deus, não é isso? De adorarmos, de religarmos a Deus. A humanidade, nos primórdios, qual era o centro espírita? A natureza, as montanhas, os montes, a apreciação das estrelas. Sempre que a humanidade interagia com os fenômenos naturais, ela se aproxima, certo? Nesse caráter de religação com Deus, com o templo. Com a evolução da raça humana, nós chegamos a, como a gente tem casa, então veio aquela colocação da casa dos deuses, não é? Que é o templo dos deuses. E o hebreu, certo? A comunidade israelita vai justamente o seu templo, não é que é a sinagoga judaica, que era aqueles templos judaicos. E dentro desse conceito chega a pessoa, o personagem Jesus de Nazaré. E é interessante, dentro desse aspecto, que Jesus frequentava o templo. Ele frequentava, certo? O templo dos judeus. Mas ele chega para Pedro e diz uma coisa interessante. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Veja que essas palavras são fortes. Jesus entra a partir daquele momento com a nova conceituação de igreja. Porque a igreja tradicional, o que era? Oferecer sacrifícios e adorações, não é? Primeiro o sacrifício da carne, depois a adoração. Mas aí Jesus entra na colocação de um templo diferenciado. É quando a religião do Cristo, a forma de nos religarmos a Deus, agora conduzindo por Jesus de Nazaré. Quando Jesus vai tratar da edificação dessa igreja, é bem interessante, que Jesus leva apenas 3 anos, porque dos 0 aos 30 anos, ele cuidou de quê? Ele cuidou da família, que é o nosso primeiro dever. Está lá bem claro no Evangelho de Lucas, que Jesus viveu com sua mãe e seu pai, em amor e respeito. O texto é bem claro. E quando, com a morte de José, isso é uma dedução minha, o Evangelho não fala isso, Jesus tinha 30 anos já, chegando aos 30, era o primogênito, condutor daquela segunda família de José, que o primogênito tinha muita responsabilidade na época, e ele escolhe a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade de rota de mercadores, muito próspera, aonde lá ele vai colocar a oficina da família, onde ele, juntamente com os irmãos, as irmãs, e Maria vai residir naquela sua casa no alto. Uma das regiões mais lindas da humanidade é aquela região da cidade de Cafarnaum, onde fica o Lago de Genezaré. Porque lá é o único lugar no mundo que as 4 estações do ano são perfeitas. A beleza da paisagem é extraordinária, dizem aqueles que chegam lá e têm a oportunidade de ver. Então, Jesus ali veio para, já com a consciência do seu trabalho, junto com a sua mãe, e ele, a partir do encontro com João Batista, ele compôs a sua confraria,
composta de 12 apóstolos e os seguidores, os discípulos, onde cada um daqueles apóstolos, assim como a gente faz num centro espírita, tinha a função como de Levi, o secretário, Judas Iscariotes, o tesoureiro, e Jesus constitui a confraria e começa a estruturação da sua igreja. É isso que a gente tem que entender, o que é a igreja de Jesus, certo? Aí ele vem e estrutura a sua igreja. E ele aí começa a estabelecer, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, toda a base dos ensinamentos, como deveria ser a conduta exemplar daqueles que seriam cristãos, certo? E dentro dos 3 anos, ele passa esses ensinamentos que nos são compilados por Mateus, Marcos, Lucas e João, e que chegam para a gente. Então, é trecho lindo, porque nessa Constituição tem uma passagem interessante, é a separação dos 72. Jesus pega de 2 em 2, veja mesmo, é interessante, de 2 em 2 discípulos, e sai, e manda sair pregando o seu evangelho, certo? Pregando. Chamam os 72. E relata Lucas, o evangelista Lucas, quando esses discípulos voltam da missão, é quando o doutor da lei faz a pergunta, certo? Qual é o maior mandamento? E antes da colocação, Jesus faz a citação da parábola do bom samaritano, que é a caridade através da tua própria ação. E é justamente quando Jesus solidifica que para seguir a ele tem que interagir o trabalho, a ação da caridade, conforme foi o bom samaritano, certo? Nas atividades da igreja, tarefa da igreja, tarefa fundamental da igreja. E quando Jesus vai ao suplício do Calvário, certo? Ele retorna e passa 40 dias como espírito, como fantasma, dando uma prova contundente de que o espiritismo é realmente a luz do novo resplandecer, da nova orientação da humanidade. Cabe ao espiritismo, é realmente essa igreja, o templo de Jesus. Porque aí ele, quando volta, além de ter toda uma confabulação, em 10 aparições com os apóstolos, ele se reúne com os 500 da Galileia, que está muito bem traduzido, além dos Atos dos Apóstolos, está muito bem traduzido na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, Mediunidade de Chico Xavier, e onde Jesus diz, está ali presente, reencarnados ao mesmo tempo de Jesus, os mais de 500 professores que dirigiriam os destinos da humanidade no trabalho do bem. Jesus retorna à pátria espiritual e como ele prometeu lá, certo? No Evangelho de Marcos ele fala, mas fala contundente no Evangelho de João, o evangelista, que eu vos deixarei um outro consolador. Seria um trabalho da gente planificar o que é esse consolador. E o que é o Consolador? Acontece justamente no dia de Pentecostes, na presença de 120 pessoas de todas as denominações, certo? De raças ali presente na casa de Pedro. Porque vinha gente buscar milagre, e estavam reunidos na casa de Pedro, esses que os espíritos, como o Espírito Santo, certo? Na tradução não tem coletivo, você tanto pode ser entendendo como da tradução grega, o Espírito Santo ou os Espíritos Santos. E aí os Espíritos Santos passam a receber e para ali os apóstolos dão início à igreja que Jesus Cristo planificou. A verdadeira igreja que está presente aonde? Onde é o templo? Onde é o altar deste templo? Está no livro dos Espíritos, naquela pergunta onde está escrita a lei de Deus, nas leis morais. E o Espírito de verdade diz o quê? Na consciência.
Jesus diz isso com clareza no seu encontro com a mulher samaritana. Veja, ela diz assim, quando ela reconhece Jesus como novo condutor, o condutor da humanidade, aí ela pergunta, mas Senhor, nós samaritanos adoramos Deus na natureza. Veja, quando eu falei do primeiro templo, os samaritanos não tinham templo. Assim como os celtas, posteriormente na França, e na mesma época anteriormente a Jesus, adorava a Deus na natureza. Os samaritanos também. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus, onde se deve adorar a Deus? Vocês no templo, nós na natureza. E Jesus diz, a partir de hoje, estava se estruturando a nova igreja do Cristo. Além de adorarmos Deus na natureza, nos campos, nos templos, mas Deus deve ser adorado a partir de agora em espírito e verdade. O que é espírito e verdade? Adoração, conscientização, e é esse o grande trabalho na doutrina espírita, porque Kardec, no livro A Gênese, faz uma colocação perfeita da Igreja de Jesus, mesmo desde a época que Jesus nos trouxe, ele como primeiro consolador, e o Espiritismo como outro consolador, ele traz toda uma planificação, porque da organização do seu apostolado, para que redundasse nessa doutrina simplicista, gostosa, acolhedora, consoladora, chamada doutrina espírita. Ora, Jesus parte deixando toda uma consciência de caridade. Porque se você for buscar todos os ensinamentos de Jesus, de quando organizares uma festa, certo? Convidai os pobres e estropiados, dar de comer a quem tem fome, de beber daqui quem tem sede. Né? Jesus faz toda uma planificação fundamentada no trabalho da caridade, caridade em ação, em atitude. Não é mais a gente dar adoração a Deus. Tanto é quando ele fala do silício mais agradável a Deus, ele diz, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, primeiro reconcilia-te com teu irmão. Então é quando ele faz a colocação da perfeição do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe amor a Deus se você não ama o próximo. Não existe amor a Deus se você não ama a si mesmo. E é justamente dentro desta condução que a igreja primitiva do Cristo, a igreja, vamos dizer, nascitura, onde Jesus deixa sob o cuidado dos espíritos, a quais os evangélicos chamam, e os católicos de o Espírito Santo, nós chamamos os espíritos superiores, os espíritos santos, que começam a estruturar todo esse conteúdo. Aí nós vamos, esse trabalho, nós citamos duas fontes de pesquisa fundamental, como eu trouxe. Tudo que eu fundamento é nos 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, certo? E João, principalmente. Busco alguns apócrifos pela igreja, como Tomé de Dídimo. Nós procuramos ler e buscar as semelicitudes que existem entre essas conduções. Mas nós, para o desdobramento do trabalho, de colocarmos a nobre tarefa da campanha do quilo, ela está nas raízes do cristianismo. Ela está nas raízes do trabalho de Jesus. Isso nos foi alertada por um promotor. Eu fui fazer campanha do quilo na cidade de Jequié, no interior da Bahia, porque eu saí viajando. Onde tem campanha do quilo, a gente acopla, troca ideia, a gente abre outros trabalhos de campanha, porque nossa vida é isso, doutrina espírita, família, campanha do quilo. Aí ela disse, a promotora da cidade de Jequié, uma jovem que estava fazendo campanha, ela disse, seu Antônio, o senhor sabe onde começa a campanha do quilo? Eu disse, não, onde? Ela disse, começa com Jesus, nas multiplicações dos pães. Porque eu já estudei isso com profundidade. Olhe lá, eu vim estudar, vim olhar, e é interessante quando o pessoal chega junto a Jesus por 2 vezes, na primeira vez são 5.000, certo?
só de homens, fora mulheres e crianças, mas na outra vez 4.000. E Jesus disse que aqui tem para dar de comer esse povo. Aí diz assim, aí ele tem um garoto, né, numa das passagens, que tem alguns peixinhos e os pãezinhos, aí uns 7 pãozinhos. E Jesus diz assim, então pega aqui, vamos distribuir. E começa a distribuir. E dá de comer e sobra 9 sacas de pães, um peixe. Líderes. O que é que Jesus fez? Fez a coleta, distribuiu para quem tinha fome e sobra. O que é que Jesus diz? Tem comer, para buscar o comer, mesmo que seja pouco, distribua o comer. Isso é a grande filosofia de partida da nossa campanha do quilo dentro da casa espírita. No próprio óbolo da viúva, quando ele diz quem mais deu, não é quem menos deu. Naquele momento do óbolo da viúva, aquela senhorinha coloca o dinheirozinho lá. Veja como é interessante. Aí, em tudo, Jesus, eu começo a ver, é o ponto de partida da tarefa do peditório. A gente não tem recursos para manter o centro. Como a gente vai manter o centro? Mas o legado de Jesus é que o cristianismo é de todos. O cristianismo não é apenas do espírita, certo? O cristianismo, a gente como espírita tem que divulgar essa dinâmica dos conhecimentos de Jesus e estruturar o nosso trabalho no amor ao próximo, sem divisa de religião. Não é isso? E a gente abraça todas as religiões e nos enquadramos. E se tem uma doutrina, certo, que é universal, é a doutrina espírita. Mas aí a gente busca isso nos registros do livro, certo? Paulo Estevão, Emmanuel, Franciscano Xavier, no dizer de Haroldo Dutra, o documento mais completo para que a humanidade se respalde na história do cristianismo na atualidade. O livro Paulo Estevão, certo? E dentro desse estudo que eu estou fazendo, eu ainda não procurei trazer o livro para dentro do... Embora tenha lido Paulo Estevão, embora que ele é tratado como estudo para mim, com referência à campanha do quilo, na minha segunda etapa, quando eu compeli os 4 evangelhos num só e tentei entender esse casamento de como cada um fala um pouquinho de Jesus e a gente chega à história completa para colocarmos agora a obra Paulo Estevão, que nós sempre fundamentamos no nosso trabalho. E a seguir, a gente continua sempre com o Novo Testamento, certo? Então, gente, na obra Paulo Estevão, quem quiser conhecer a campanha do quilo, porque é uma tarefa do Centro Espírita, porque deve ser a tarefa de todas as igrejas, pegue a obra Paulo Estevão, na segunda parte, certo? A partir da página 389. Ali Emmanuel descreve com perfeição a organização do serviço de peditório na Igreja Primitiva do Cristo. Não existiria Igreja Primitiva do Cristo sem um trabalho de peditório, a quem hoje os espíritos conceituam de campanha do quilo. Isso que eu estou dizendo é muito forte. E eu sei que muita gente não aceita. Mas o que eu estou dizendo é fundamento no documento. E não é apenas na obra Paulo Estevão, que é essa obra fundamental da doutrina espírita, mas é na Bíblia. Eu mostro página por página, item por item, e que você vai ver que nós vamos dar apenas uma pincelada aqui, que o que é campanha do quilo, que ela serve de base para que o cristianismo aconteça. Porque o que é a campanha do quilo? Você vai para a ação de pedir de quem tem para dar a quem não tem. Tua pessoa, tua imagem, tua conduta. Tu sai do teu comodismo, das tuas teorias e começa a te transformar em trabalho, em caridade. Tu vai buscar de gentios, de toda uma coletividade e tu entregas aquele que sofre, aquele que passa fome e necessidade. Olha, gente, não tem coisa mais perfeita. É tudo aquilo que Jesus disse. E os primeiros apóstolos
bem estruturado, e a gente prova. O serviço espiritual de esmolar é a base, sim, do cristianismo. É a base. E continua hoje e continuará sempre, conforme quem estuda o livro dos Espíritos, o texto do bem e do mal, naquela pergunta sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme interpreta Jesus, certo? Aquilo é uma verdadeira aula, principalmente quando Kardec pergunta para a equipe de Espírito Libertário, então reprovais a esmola. Aí a gente recebe uma aula do que seja esmola. É uma aula de universalidade. Hoje eu estava com 3 companheiros meus aqui na minha casa, e quando eu coloquei o texto, um deles conhecia. E ele disse para mim, é a universalização do sentimento de amor para com a humanidade. É justamente quando o espírito de Vicente de Paula também coloca, certo, as explicações do que é pedir para dar. Então está lá, leiam a página 389, quando Paulo de Tarso diz claramente, se eu vivo para Jesus, veja o que é que ele diz, se eu vivo para Jesus de Nazaré, a partir de hoje, enquanto vida tiver, serei um pedinte. Está lá, o tema é claro. Serei um pedinte. Irei pedir em nome de Jesus. Diz Emmanuel, complementa Emmanuel, estava estabelecido aí o maior programa de amor no serviço de peditório que a Igreja do Cristo se estruturava. Não são palavras minhas, são palavras de Emmanuel. Pena que muita gente tem preconceitos de cor, preconceitos de gordura, de peso, de magreza, né? A gente vive numa sociedade profundamente preconceituosa e basta a gente não simpatizar. A própria casa espírita, esse trabalho tão nobre e ao mesmo tempo tão singelo, que Emmanuel explica tão bem via mediunidade da Chico Xavier a partir da segunda parte. Na primeira parte, vocês peguem da página 60 a 61, 6669, certo? Em Jerusalém. Na segunda parte, vocês vão ver a campanha do quilo, na página 390 a 396. Eu sei de tudo isso, todo o trabalho, toda a minha pesquisa. Então, gente, o que é que a gente tem lá? O próprio instrumento de pesquisa que as igrejas ainda não adentram. Você vai, escuta o pastor falar, escuta o padre. Não tem nada a ver com o evangelho que Jesus prega, se você for estudar. Tem tanta coisa na Bíblia que ninguém nem comenta, porque não sabe, não tem conteúdo para comentar. E os Espíritos nos dizem, é porque os Espíritos, ainda preparados para interpretar Jesus em toda a sua plenitude, ainda estão chegando. Tá certo, meu irmão? Então a gente vem, onde está a tarefa da campanha do filho? Vamos lá, na Bíblia eu relacionei, está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, item 17 a 18. A gente vai adentrar aqui alguns tópicos desses de forma resumida. A epístola de Paulo em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, item de 1 a 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aí a gente tem uma aula de campanha do quilo. Capítulo 16, versículo 15 a 18. E segundo Coríntios, a aula continua. Capítulo 8, versículo de 1 a 24. E o capítulo 9, versículo de 1 a 15. Para quem tem olhos para ver como Jesus diz, certo? Você vai ver o quanto a campanha do quilo foi estruturada no cristianismo primitivo para que ela solidificasse como a tarefa das igrejas, essa nobre tarefa que a gente reacende nas casas espíritas. Vamos para frente, gente? Olha, como se deu essa organização. Está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, certo? Quando Estevão chega lá na casa de Pedro, após o dia de Pentecoste,
Você pode olhar para a Bíblia, toda a condução do trabalho era pelos espíritos, como a gente conduz hoje nas casas espíritas. Pode olhar lá, está lá o versículo 5. Elegeram os diáconos, homens cheios de Espírito Santo. Felipe, Procório, Nicanor, Timon, Parmenas e por aí vai. Certo? E o que era aquilo? Foi quando começa a organização da distribuição dos farnéis para as viúvas, para os pobres que chegavam à igreja de Jerusalém. É com Estevão que começa a organização daquilo que eles colhiam. Certo, gente? Aí a gente faz uma passagem. Certo? Paulo vai chegar, vai estruturar o serviço de peditório, que ele diz, com a presença de Tito, Tito é eleito coordenador da campanha do quilo lá, a função de Tito, você vai ver bem nessas linhas que eu disse, é sair pelo meio, pelas igrejas, recolhendo donativos e levando para as igrejas mais pobres, como a da Macedônia, que era a igreja mais pobre. Você vai ver a coleta de víveres pela igreja da Macedônia. Certo? Então, o apóstolo Paulo, como a gente vê, a organização da igreja primitiva em serviço de peditório e depois passar aquilo, repassar em forma de feira, de alimento, de sopão, como a gente faz hoje, não é? Mas, abre um parênteses, uma das pesquisadoras chegou para mim e disse assim, Antônio, eu discordo quando você diz que o primeiro grande legionário de campanha do quilo da história da humanidade, lógico, a gente traduzindo, o primeiro grande pedinte, não foi Paulo de Tarso. Eu digo, não, quem? Ela disse, foi Maria Madalena, tinha que ser uma mulher, ela é bem feminista. Aí eu parei para refletir, e aí eu chorei, gente, porque foi Maria Madalena, quando ela se afasta dos cristãos, dos discípulos, e ela vai viver com os leprosos. Qual era a missão de Maria Madalena? Arrecadar víveres, dinheiro nas ruas de Jerusalém para minimizar a fome, a miséria da sua nova família, a quem ela os abraçava. Então ela diz, não, nas suas palestras, coloque como símbolo Maria Madalena. Porque foi a mulher que lavou os pés de Jesus, a gente voltando, e a quem Jesus primeiro aparece como Espírito. Olha, gente, nos saudamos como a dinâmica de um novo tempo, que seríamos conduzidos agora pelos fantasmas, porque foi Jesus que pela primeira vez se apresenta a ela, não é? Como fantasma. Veja como é lindo, e era ela, então seria a primeira grande arrecadadora da história da humanidade. Mas a gente volta para Paulo e colocamos dentro desse termo que a gente trabalha, colocamos o capítulo do Atos dos Apóstolos 24, item 17 a 18. A gente vai ler para vocês verem que a campanha do que existia. O apóstolo Paulo estava sendo motivo de perseguição, assim como foi Jesus. Então, um advogado de nome Ananias, ele chega e entrega a Paulo, ele, lá, o fariseu, o saduceu, aquele pessoal do templo, da mesma forma que fizeram com Jesus, faz a denúncia ao governador, na época que não era Pilatos, mas na época de Paulo era Félix, o Ato dos Apóstolos vem, coloca, e vão prender Paulo, vem. E Paulo é levado à presença do governador, porque os doutores da lei queriam crucificar Paulo, assim como fizeram com Jesus, porque o cristianismo crescia. E agora crescia na pessoa desse gentil Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, desse judeu Paulo de Tarso. Então, teria que matar Paulo de todo jeito, só quem pode matar, quem tem o poder, é o governo romano, então levaram Paulo. E sabe qual foi a defesa de Paulo? Preste atenção ao texto bíblico. 17 diz assim, após vários anos, governador, cheguei para fazer esmola ao meu povo e oferendas.
oblações para os pobres. O que é que Paulo está dizendo? O que é fazer esmola, gente? Pedir esmola. Aí ele continua para o governador. Circunstâncias essas em que me encontraram já purificados no templo, sem ajuntamento de confusão. O que eu faço? É só arrecadar pão, certo? E distribuir esmola. E numa outra tradução, ele diz assim, ora, muitos anos depois, vem trazer as minhas esmolas e oferta para os pobres, que eles chamam de os santos de Jerusalém. Então, meus irmãos, o que é que nós vemos dentro desse contexto? O que é que Paulo fazia? O que é pedir esmola? E é dessa toda uma tratativa que a gente encontra esse trabalho de esmola. Só para que a gente tenha uma ideia interessante, porque o tempo é vasto e são muitos capítulos e versículos bíblicos, no capítulo Coríntios 1:16, versículo 1, veja que coisa linda. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. Quanto o peditório que fazeis, que os pobres chamavam os santos, pobre na tradução, certo? Que os apóstolos usavam, quer dizer santo. Aí ele continua no versículo 2. Veja que coisa linda, gente. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme sua prosperidade, o seu trabalho, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei, certo? Os que por cartas aprovadas para levar vossas dádivas a Jerusalém, aos santos de Jerusalém. O que é isso? A organização do trabalho de coleta, de peditório, e é para envolver todos os gentios, porque o cristianismo ele não é fechado, ele é aberto, tanto em pedida como em doação. Gente, a gente resumidamente dá como está a base, como está as raízes para a reflexão de cada um de nós. Porém, o cristianismo, como bem nos explica no livro A Gênese, Allan Kardec, o cristianismo decaiu e Cristo sabia que ia decair. E manda, como o próprio Kardec diz, os espíritos responsáveis para fazer a humanidade acordar. E quem vem? Quem vem fazer? Francisco de Assis. Quem não ama São Francisco? São Francisco entra com a grande reviravolta da igreja, desse templo, dessa casa que nós falamos. O que é que São Francisco vem? Se veste em roupa, a gente coloca um saco. Ele se vestia de saco. E vai de porta em porta fazer o quê? Esmolar. A maior obra de redenção, de transformação do cristianismo foi feita por quem? Por São Francisco. E qual era a base? Aonde ele conseguiu o dinheiro, o pão que dava aos pobres, esmolando. É o que a gente faz. A gente não está fazendo novidade. A gente está buscando as mesmas raízes de Maria Madalena, de Paulo de Tarso, de quem, minha gente? E agora de Francisco de Assis. E a igreja teve a grande transformação, né? De que adorar a Deus é o quê? É servir ao próximo. E continuamos. Porque em momento algum, quando a igreja católica quis cair, a gente vê a figura do Vicente de Paulo, que criou a terminologia campanha do quilo. Ele solidifica o movimento de peditório. Ele cria as damas da caridade, os jovens da caridade, os senhores da caridade, cuja atividade era esmolar, assim como fazia Louis de Marillac. Eles entravam em ruas de Paris, que naquele tempo a marginalidade campeava. Quem estuda a história geral, certo? A marginalidade campeava, e que só quem adentrava naqueles rincões eram os pedintes da campanha do quilo, que era assim que o pessoal chamava esse trabalho. Por que campanha do quilo? Porque a gente vai pedir farnel, o pessoal não tinha dinheiro. Então dava daquilo que tinha a fruta, o farnel, e levava para ajudar as obras sociais. Porém, só mais tarde, em 1833, Antônio Frederico Ozanam
cria na França, em Paris, ele que é contemporâneo da Allan Kardec, que é a primazia do serviço de caridade nas obras vicentinas, em homenagem a São Vicente de Paulo. E a primeira campanha do quilo feita no Brasil, gente, foi em qual ano? Vocês sabem? A campanha do quilo foi feita no Brasil em qual ano? A primeira? Grupo Espírita Esperança e Caridade. Antônio. Foi a primeira campanha do quilo. Em 1905. Falar. Por quê? Porque Eurípides Barçanufo era vicentino, levou a campanha do quilo para... Olha, falta 10 minutinhos, viu? Estou aqui, estou de olho. Faltam 10 minutinhos. Ele leva a campanha do quilo, ok? Ele leva a campanha do quilo para dentro do espiritismo, para o Centro Espírita Amor, Esperança e Caridade, lá de Sacramento. Foi a primeira campanha do quilo que foi feita. Só que em 31 de julho de 1938, julho de 38, certo? Último domingo de 38, a campanha do quilo ressurge por intermédio da imitação do trabalho da nossa querida Maria Rita Pontes, a irmã Dulce, e no meio espírita, no Centro Espírita Amor e Caridade João Batista, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Bangu, começa a primeira campanha do quilo. E a campanha do quilo vem com tanta força, graças a Elias Sobreira, que levantou essa bandeira, saiu de centro em centro espírita no Rio de Janeiro, espalhando, criando o abrigo, isso em 1938, porque ele já fazia peditório antes. Aí, posteriormente, se criou-se o Dia Nacional da Campanha do Quilo, 31 de julho. Hoje nós temos reconhecido como, hoje Chico Xavier é considerado um dos nossos heróis, nós temos o Dia Nacional da Campanha do Quilo. E a Campanha do Quilo, trazido por esse mesmo Elias Sobreira, espalha nos centros espíritas, não é? E ela se desdobra hoje com o nome de Alta de Souza. O pessoal lá de Minas Gerais, nós recentemente fizemos uma live, e o amor que eles têm, porque o trabalho lá foi estruturado pelo médio da pomada do povo Pedro, João Nunes Maia, tá certo, gente? Quem não conhece? Ele é o grande incentivador de trabalho de campanha do quilo. Alta de Souza, que era vicentina, fazia peditório, e Chico Xavier explicando aos irmãos lá de São Paulo, colocar o nome de campanha do quilo, em vez de campanha do quilo, campanha de fraternidade Alta de Souza. Então, observem que esse trabalho, que os presidentes queiram ou não, que as pessoas queiram ou não, ele vai ter que ter como uma tarefazinha singela. Por quê, gente? Porque eu vou sair de dentro do Centro Espírita, numa manhã, domingo, vou de casa em casa, não vou dizer a ninguém que sou espírita, eu só vou dizer assim, me dê um pão, vamos ajudar quem tem fome. Quantas vezes eu fui contestado? Mas é para ajudar mesmo, eu digo, vamos comigo, vamos ver. Venha participar, tome meu telefone. E quando a gente hoje é reconhecido nacionalmente, Dia Nacional da Campanha do Quilo, por toda a sociedade, que é uma tarefa do Centro Espírita, essa nobre tarefa que Jesus nos legou, que Paulo colocou desde o cristianismo primitivo, não é? Que Francisco de Assis, século XXI, e Vicente de Paula deu essa força dinâmica da caridade, e ele próprio nos acompanha, porque ele é quem responde a pergunta sobre o BIP do Livro dos Espíritos com Perfeição, continua junto a nós. Aí, em síntese, a gente resume, encerrando nossas palavras aqui. Agradecido ao 9 de outubro, instituição que amamos muito. Vocês querem saber por quê? Porque nós somos amigos da neta de Blandina. Ela não é espírita, mas Blandina, pelo que ela me falou de Blandina, do seu amor, de Fernando Filippini, que era o seu marido, da dedicação à Comissão Estadual de Espiritismo e à Fundação, certo? Do 9 de outubro. Então, aqui estamos irmanados
espíritos que reencarnaram, que estão do outro lado da vida nos ajudando. E a gente, gratidão, beijo, amor a vocês, muito grande. E vamos continuar, pós-pandemia, saca as costas, mochila na mão, campanha do quilo em nome de Jesus para os pobres e para os sofredores. Muita paz. Que assim seja. Antônio, obrigado pela sua explanação, pela forma como você trouxe. E a campanha do quilo realmente é uma tarefa muito importante, que todos que frequentam a casa espírita precisam participar para poder saber como é a campanha do quilo. Porque é muito fácil a pessoa falar, eu já vi a campanha do quilo, eu sei o que é a campanha do quilo. Mas você só vai saber realmente o que é a campanha do quilo quando você passa a participar da campanha do quilo. Eu participei muitos anos da campanha do quilo e é maravilhoso porque você aprende muito, batendo em porta em porta, aprende a ser mais humilde, a acabar um pouco com o seu orgulho, e é um grande ensinamento para quem já teve o prazer de participar ou que faz a campanha, apesar que no momento agora está parada a campanha do quilo em muitos centros aí, mas grande abraço, foi um bom rever você de novo. Já vi muitas palestras suas lá no outro centro. Grande abraço para você. E eu passo a palavra, meu irmão, para que você possa fazer as considerações, agradecimentos e a prece de encerramento. Aldenor, muito obrigado pela oportunidade de mais de uma vez estarmos aqui. E a cada uma das pessoas que estão aqui conosco e acompanharam Antônio Alves até agora, um grande abraço para cada um de vocês. Meu irmão, a palavra é sua. Meus irmãos, vamos nesse momento levar nosso pensamento a Jesus em gratidão. Vamos agradecer, sermos gratos, dizendo, amado Mestre Jesus, encontramos todos reunidos na nossa querida instituição, 9 de outubro, para falarmos do teu evangelho, para falarmos neste momento de calmaria, não é? Das coisas boas que faz a humanidade progredir, evoluir, que é a caridade e o amor ao próximo. Então, Jesus abençoe essa equipe, tanto a espiritual como a equipe material, que a nossa instituição 9 de outubro continue com essa mesma dinâmica, esse mesmo amor. Temos dificuldades, sofremos, erramos, causamos problemas, recebemos problemas, mas isso é natural. A chuva chove sobre o justo e o injusto. Não é isso? Então, a gente, por trabalharmos na seara de Jesus, a gente não tem privilégio. Não. Mas a gente continua firme e forte, Jesus trabalhando e confiante em ti. Então, nesse momento, gratidão, agradecimento, pedimos vibrações pelos que sofrem, pelos que passam. Como disse o nosso irmão, que estão aflitos, em desespero de consciência, para que não se matem. E é essa vibração que a gente faz nesse momento, que chega a todos os corações e todas as consciências. Então, encerramos nossas palavras com essa prece e encerramos os trabalhos na noite de hoje, na graça de Deus, e que todos sigam em paz, para os seus leitos, para as suas casas, para as suas atividades, com a paz de Jesus, como ele mesmo diz. Não dou a paz que o mundo vos dá, mas minha paz vos dou. Jesus de Nazaré, assim seja. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Então, receba um abraço fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro, em Moreno, já. E que você possa ter outras oportunidades, que a Audinora com certeza vai convidá-lo outras vezes. Para a família, que Deus abençoe você, os teus caminhos. E tenha uma boa noite, meu irmão. Um abraço fraterno para você. E que Deus lhe abençoe. Uma boa noite para todos. Vou salvar aqui agora a live. Aldenora, obrigado. Boa noite a todos. E todos fiquem com Deus.